termômetro, hein? Boa noite. Boa noite. Já me conhecem. Já sabem que se esse boa noite não for forte, eu reclamo, né? Eu sempre começo agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês, porque é uma bênção chegar aqui numa segunda-feira, né, começo da semana, ver essa casa lotada, muitos rostinhos conhecidos. Eu me sinto super acolhida sempre. Então, eu que sou beneficiada, né? Eu estudo e ainda ganho presente, que é essa convivência aqui, que eu recebo tanto amor quando eu chego aqui. Fico tão feliz, vocês nem imaginam. Eu realmente venho super animada, né? E agora, então, que vocês me dão esse boa noite, já sabem que tem que dar, nossa, eu fico quase levitando. Nosso tema de hoje, eu falei que eu ia falar baixo, mas já comecei, né, Gumercindo, a gritar. Boa noite também o pessoal que está nas outras salas, né, nos ouvindo. Nosso tema de hoje, em tudo dai graças. É uma expressão bem conhecida, não é? Ou não? Sim. E ela é mais popular ainda quando a gente fala ela de um outro jeitinho, que é o graças a Deus. A gente usa muito isso, essa expressão popularmente. Às vezes, né, expressando alívio. Graças a Deus, quando a pessoa chega em casa, nos dias atuais, né, e chegou bem, não sofreu nenhum dano pelo caminho. Graças a Deus. Com alegria também a gente usa, por exemplo, a pessoa passa numa prova, um concurso, aí a gente fala graças a Deus. E também a gente fala com gratidão, quando tudo dá certo. Um outro exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, deu tudo certo, a gente fala, ai, graças a Deus, com gratidão. Sempre a gente usa essa expressão expressando algum sentimento de desfecho de uma situação, né? Dar graças significa expressar gratidão, agradecer ou reconhecer um favor, uma bênção ou um benefício recebido. Isso é de uma forma genérica. Mas a expressão, ela vai muito além de um simples obrigado. Implica num sentimento profundo de reconhecimento e é frequentemente usada no sentido religioso. Para a gente agradecer a Deus, né, ou alguma divindade. Mas no contexto espiritual, essa expressão está ligada a reconhecer a providência divina. Ter um coração grato, mas olha a ressalva. Independente da circunstância. Faz toda a diferença quando a gente lê isso, né? Independente da circunstância, a gente vai manifestar a nossa gratidão. Funciona assim pra gente? Será? Será que a gente já funciona desta forma? Eu e o seu Gerson, a gente não combinou nada não. Mas a espiritualidade combinou por nós. E a gente, ele falou no princípio aqui no preparo de Paulo de Tarso e falou de Timóteo. E eu vou falar também, olha só, como é que a espiritualidade atua, né? Então, esse Tessalonicenses 5,18 é um versículo bíblico que diz o seguinte, olha, daí que vem a expressão, a gente vai saber de onde que vem, né? Ela diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo de Tarso, com coautoria de Silas e Timóteo, para os cristãos que estavam na cidade de Tessalônica por volta dos anos 50 e 51 depois de Cristo. Bom, qual era o contexto disso?
Seu Gerson também já antecipou. Ele fez o preparo junto com a minha palestra. Eu queria avisar para vocês. Ele já antecipou. Paulo de Tarso foi Saulo de Tarso, né? Um perseguidor feroz dos primeiros cristãos, que lá na estrada de Damasco ele se transformou em Paulo de Tarso. A gente conhece a história, já fiz até palestra aqui sobre isso, né? Veio uma luz forte do céu, ele caiu do cavalo, ficou cego, ele conversou com Jesus, foi para Damasco, foi curado, batizado e aí se transformou no maior missionário, divulgador do cristianismo e fundou inúmeras igrejas. E ele funda então a comunidade cristã lá nessa cidade, em Tessalônica. E o principal motivo para ele enviar essa carta, que tem essa mensagem, foi para orientar os recém-convertidos e encorajá-los frente às perseguições. Então, qual é o ensinamento dessa frase? O ensinamento é sobre a postura que a gente deve ter diante da vida. Agradecer pelas situações que a gente, agora entre aspas, considera ruins. Por que a gente considera ruins? Primeiro, porque a gente tem o desconhecimento do todo. A gente só conhece um pequeno fragmento enquanto está aqui, né? Segundo, porque a gente sofre de falta de resiliência, né? E terceiro, muitas vezes porque a gente não entende o nosso processo evolutivo através do aprendizado. Então a gente não entende e fica reclamando, fica maldizendo a Deus, achando que a culpa é dele. Mas a gente tem que ser grato, porque até nos nossos momentos mais difíceis, eu diria até que principalmente nesses momentos, Deus está lá. Ele não descuida de nenhum de nós. O propósito dessa fala é a gratidão. A gratidão, ela ajuda a manter a paz de espírito, a fé, e transforma a maneira como a gente lida com essas vicissitudes, com essas dificuldades. Agora a gente vai fazer um exercício de imaginação, tá? Para a gente entender isso aí. Vamos imaginar o sol. Vamos dizer que o sol represente uma luz divina, Deus. As nuvens cinzas vão representar as dificuldades. E o céu azul vai representar a calmaria, quando a nossa vida tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Nos dias de céu azul, de calmaria, a gente consegue contemplar o sol, não consegue? Deus, na sua magnitude, a gente vê o sol brilhando, né, aquecendo. E nos dias nublados, a gente consegue ver o sol? Sim ou não? Não. Mas a gente sabe que ele está lá, não sabe? A gente só não consegue ver. Mas ele está lá, escondido atrás das nuvens. E assim a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida. Quando tudo sai do jeito que a gente quer, a gente está vendo lá o céu azul, o sol brilhando. Às vezes até a gente agradece a Deus. Estamos vendo a intercessão divina. Mas e quando não sai da maneira que a gente quer? Nos dias nublados, a gente não vê o sol e a gente se afasta de Deus, da gratidão, da fé, nos esquecendo que Ele, Deus, continua lá. Não é bem assim? Ou não? É ou não é? Ah, tá. Só para saber se vocês estão acordados. Olha, nesse slide aqui, eu trouxe as batidas do coração,
está representando, o pulsar da vida e também as linhas, né? Essa é a representação gráfica das batidas do coração. É um eletrocardiograma. E a gente sabe que ele vai fazer, as linhas vão subir e descer, subir e descer. Representa graficamente o pulsar do nosso coração. Quando essa linha se torna linear, ela caracteriza a morte do corpo físico, certo? E assim também é com os acontecimentos da nossa vida. A gente vai ter altos e baixos. Nós vamos passar por momentos que vão envolver dificuldades, serão os momentos que a gente vai dizer que está no baixo da linha, mas vamos passar por momentos também felizes, tranquilos, que seria no alto dessa linha. A nossa vida, os acontecimentos da nossa vida não serão lineares. Então a gente precisa desconstruir a ideia de família perfeita, de marido e esposo perfeito. Marido e esposo não, né, gente? De marido e mulher, esposo e esposa perfeitos, de filhos perfeitos, de trabalhadores da casa espírita perfeitos, da família perfeita, do mundo perfeito. Isso aí só acontece, gente, quando o mundo quer vender para você alguma coisa. Então ele te ilude. No passado era uma propaganda de Doriana, vocês lembram? Vocês são idosos, gente, essa propaganda já saiu faz tempo. Mas então, quando querem te vender alguma coisa, eles te fazem acreditar nessa ilusão da perfeição. Porque a gente quer a felicidade, a gente quer ser perfeito. Só que ainda não somos, falta um pouquinho, né? E esse planeta aqui nosso, ele e ele precisa ser de oscilações. Porque, né, a gente encontra dois momentos nessas oscilações. Um deles, os difíceis, são aqueles que vão trazer as oportunidades de aprendizado evolutivo. E o outro momento da paz, da calmaria, é do refazimento para que a gente possa enfrentar os próximos desafiadores. Tudo passa, a gente não pode esquecer. Foi o recado que Maria mandou por Emmanuel para Chico, que a gente até, né, seu Gerson, falou deles dois hoje aqui no preparo. Tudo passa. Quando Chico passava por uma situação difícil, pediu a Emmanuel que fosse ter com Maria, pedindo um conselho, dando alguma explicação, algum conforto. E a resposta que Maria deu foi que tudo passa. Momentos difíceis vão passar. Momentos felizes também vão passar. Um vai dar lugar ao outro. Vocês gostaram do batimento cardíaco? Deu trabalho acertar aquilo ali, viu? Mas foi. Dar graças, então, pelas conquistas. Essa imagem, né, criada pelo IA, traz algumas conquistas que a gente está acostumado a ver na vida, né? Então é a saúde, a casa própria, o trabalho, o casamento, o nascimento de um membro novo na família. Até o Alexandre está com essa questão, né? Teve um membro novo na família dele. Então é fácil, né? Quando tudo parece perfeito, como está aqui, olha lá a propaganda, né? Que engana a gente, as ilusões. Quando tudo está perfeito, é fácil a gente agradecer. Porque a gente tem um sentimento, uma sensação de merecimento e de recompensa. A gente sempre se acha credor. Porque reconhecer os nossos equívocos significa aceitar a nossa imperfeição. E para muitos,
Aceitar a imperfeição significa se tornar inferior ao outro, que é um equívoco gigantesco, né? Porque ainda acreditam que a comparação é que os definem. Só que não entenderam nada, porque Deus criou cada um individualmente, simples, ignorante, perfectível. Cada um, através das reencarnações, vai adquirir o conhecimento, as virtudes, o aprimoramento moral. Cada um tem a sua trajetória, através do uso do livre-arbítrio e das potencialidades divinas. Ou seja, cada um é um, não tem como se comparar, cada um tem sua bagagem reencarnatória e está no seu estágio evolutivo. Então como é que você vai se comparar com alguém? Isso é pura perda de tempo, a comparação. Nós temos esse costume, né, da comparação, da disputa, de ser o primeiro. A gente precisa desconstruir isso, porque o que é nosso, ninguém tira. Então, se eu ajudar o meu colega, eu não vou ser prejudicada por causa disso, não. Muito pelo contrário, eu tenho o mérito de estar fazendo isso. Mesmo nessas conquistas, muitas vezes a gente não agradece, nem valoriza. Sabe por quê? Porque é um outro costume nosso. É a gente ficar pensando que podia ter sido melhor, que podia ter sido de uma outra forma. Porque a gente tem o hábito de olhar a metade do copo que está vazio e não a metade do copo que está cheio. Outra situação que representa a falta de gratidão é quando a gente nem percebe as conquistas. Por exemplo, da saúde, de ter todos os membros nossos funcionando, de termos a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lar. A gente só valoriza as coisas, gente. Muitas vezes a gente só valoriza as coisas quando a gente passa pela privação. E será que a gente precisa passar pela falta de saúde para dar valor a ela, para cuidar melhor dela? A gente precisa se afastar da nossa família para valorizar a família que tem? Perder um trabalho para parar de reclamar dele? A gente precisa pensar, né? Que a gente tem que agradecer pela vida, por essa oportunidade bendita da gente estar aqui. Hoje a gente está na nossa melhor versão. Então por que a gente não faz dessa melhor versão a melhor versão mesmo, oferecendo tudo aquilo que a gente tem de melhor? A gente precisa pensar. Será que a gente está fazendo isso? A gente está sendo a nossa melhor versão? A gente está usando da gratidão como alavanca de reconhecimento e incentivo para isso? Ou a gente está sentado só reclamando da vida? Porque reclamar é clamar novamente, é ficar pedindo outra vez a mesma coisa. Quando a gente reclama, a gente faz isso. Agora vem a pior parte. Se é difícil dar graças pelas coisas boas, imagina pelas vicissitudes, pelas dificuldades. É possível? As situações existentes lá, desde o nascimento, por exemplo, você nascer numa comunidade, ou nascer já com uma doença, passar a vida todinha sofrendo as consequências dessa doença, uma separação, uma falência, a morte de um ente querido. A gente consegue? O entendimento do porquê, para quê, que a doutrina nos traz, através dessa fé raciocinada, fica mais fácil. Quer ver? Vamos entender? Quando a gente encarna, nós temos objetivos. Vocês sabiam? A gente não encarna aqui para passar o tempo na vida. A gente encarna com objetivo, que é evolução espiritual. Nós estamos sujeitos a uma lei, a lei do progresso.
o progresso intelectual e moral. A alma, então, criada simples e ignorante, aqui na matéria, ela vai, através dos desafios existenciais e das relações interpessoais, adquirir conhecimento, inteligência, moralidade, desenvolver as virtudes, aquelas potências que a gente ainda desconhece, então a gente vai conhecer, ou desenvolver aquelas que a gente já conhece, já tem o acesso. A gente também tem propósito quando encarna, que é o burilamento do espírito. O processo reencarnatório, ele não acontece por acaso. O Livro dos Espíritos aponta que a reencarnação tem um propósito para cada indivíduo. Vamos ver quais são, né? Todo mundo já sabe. Expiação. Serve para a gente reparar os erros do nosso passado. A gente tem que, então, admitir esses erros, reconhecer e repará-los. Os erros que causamos tanto a nós mesmos quanto aos outros. Isso se refere ao passado. É um aprendizado por dor, por um reajuste perante as leis divinas. A gente também reencarna com um propósito de provação, né? São os desafios, as dificuldades que vão fazer com que essas virtudes possam então ser potencializadas. Isso se refere ao futuro. E também a missão, que é o aprimoramento moral, é o trabalho no bem. É uma tarefa voluntária e consciente, né? Que o espírito ele assume antes de encarnar. Mas não necessariamente vai estar ligada a missão a grandes feitos. Podem ser a feitos menores, mas não menos importantes. Por exemplo, ser pai, ser mãe, são missões também. Consiste num compromisso isso, né? De serviço ao próximo e à humanidade. Mas a gente aqui não quer romantizar a dor, não. Tá? A dor, as vicissitudes, as dificuldades. Às vezes, essas expiações, elas são tão severas que elas beiram o insuportável, né? A gente sabe disso. Até a pessoa que está passando até questiona sua fé e sua crença em Deus. O que a gente precisa fazer é entender o porquê e o para que a gente está passando por essas situações. Será que é um acaso? É uma questão de sorte ou falta de sorte? Não. A gente já sabe que a casualidade, o acaso, ele não existe. O que existe? Causalidade. Existe causa. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala pra gente que se essa causa não está nesta vida, nesta encarnação, está em vidas passadas. Então, gente, a gente não pode ficar se revoltando, né? Porque não é castigo. O que é expiação? A gente já falou, é o reconhecimento do equívoco e a necessidade de reparar. Aí você pode estar pensando assim, mas eu vou passar exatamente pela mesma coisa? Pelo mesmo dano que eu causei? Pode ser que sim, pode ser que não, tudo depende da necessidade, depende do que você já aprendeu, depende de um monte de coisas. Então não adianta a gente estar passando por uma coisa agora e falar assim, eu estou passando por isso porque eu fiz exatamente isso no passado. Não necessariamente. Então para de ficar querendo adivinhar as coisas e assume para você a responsabilidade daquilo que você está passando e precisa passar. A gente pensa assim, encarnamos num planeta de provas e expiações para a gente vencer os desafios existenciais. Não adianta a gente fingir que eles não existem, eles não somem. A gente só empurra com a barriga, só retarda a nossa evolução. A gente está aqui para resolver problema, para potencializar a virtude mesmo.
E não faz isso se a gente se isolar, se fechar. A gente precisa da convivência. A gente precisa passar pelas situações. Então a gente não pode se entregar aos obstáculos. Nenhum obstáculo é maior do que aquilo que te trouxe para cá, para esse planeta. Nenhum obstáculo, tá? Você é maior do que todos os seus problemas. A dor, então, ela é amiga. Ela nos alerta. Ela fala pra gente que a gente está no caminho errado. Leon Denis já falava isso. Então ela chama a nossa atenção. E muitas vezes ela para a gente, a dor vem para a gente não se prejudicar mais ainda. Então nossa relação com a dor não pode ser de repúdio. Tem que ser de entendimento. Eu preciso conversar com essa minha dor. Parece papo de maluco quando a gente fala isso, mas não é. Eu preciso acolher essa dor e conversar com ela, tentar entender o que essa dor está querendo dizer para mim. Qual é o caminho que eu preciso mudar? Qual é a rota que eu preciso recalcular? Então eu sou grato porque essa dor ela tem um propósito de reparação, de provação ou de missão. Qualquer uma delas nos serve para a nossa purificação. A gente não quer a felicidade, a gente não quer ser um espírito puro, a gente só vai ser se purificando através desse aprendizado que tantas vezes a gente quer renegar. A gente fica pedindo, me tira essa dor, me livra disso, ao invés de agradecer e dizer que bom que eu estou passando por isso, com todo um amparo da espiritualidade, com todas as pessoas que estão ao meu redor e que me podem auxiliar a passar por isso. Que bom que eu já cheguei nesse momento onde eu sou capaz de passar por essas dores. Porque muita gente fala assim, poxa, eu queria morar na Suécia, a vida é tão boa lá, mas nem sabe dos problemas daqueles que estão na Suécia. Muitas vezes aquele que está na Suécia ainda não chegou num estágio onde ele pode começar a vencer os seus próprios desafios. E você já está pronto. Já chegou sua hora de dar mais um passo adiante. Você já tem amadurecimento espiritual para fazer isso. Então a gente não tem que ser grato pelos desafios? Não muda muito a visão e a nossa relação com eles quando a gente tem esse tipo de pensamento? Quanto maior o sacrifício, maior é o mérito dele, né? Isso traz para a gente a resiliência, a resignação, a confiança, a coragem e a esperança para a gente passar por essas dificuldades. Aí eu trouxe um poema para a gente falar sobre agradecer, né? Esse poema é de Amélia Rodrigues e fala assim, não sei se vocês conhecem, o poema da gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Aí vamos falar da comida no poema. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Nosso planeta. Obrigado pelos olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigada pelo Pentateuco. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Muito
Muito obrigada a essa casa, ao Consolador. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Por nossa casa. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela ou uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. A família, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Aos nossos mentores, a Jesus, a Deus, né? Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. E pelo teu amor, obrigado, Senhor. Bonito? Que bom. Eu ainda vou mais além. Eu agradeceria o trabalho que a gente tem, porque ele nos dá, né, nos fornece o recurso financeiro para que a gente possa existir, né, habitar, viver. E aos recursos financeiros também eu agradeceria, porque não só nos beneficia, mas nos dá a grande oportunidade de auxiliar o nosso próximo. Isso é uma oportunidade bendita, da gente estar na condição de poder estender a mão, ofertando, e não estar na condição de estender a mão pedindo. Só pensando nisso, a gente deve ter o coração aberto para auxiliar o nosso próximo, né? Vamos continuar. Aí eu trouxe aqui um slide trazendo, né, os dois momentos da vida. Um momento lá de felicidade, onde a gente está com a nossa família, a gente está com os amigos, está lá com o parceiro, tudo em harmonia. Em contrapondo com o outro lado, que a gente passa, né? Não passa? Pelas discussões dentro do nosso lar, pelas discussões na reunião de condomínio, né? Pelas brigas no trânsito, as fechadas, não é assim? Os avanços de sinal, o pessoal andando na contramão, porque andar no trânsito hoje é uma aventura, né? Então, olha só, as oportunidades que a gente fica com ódio no coração, com raiva, que às vezes a gente até usa uma expressão muito feia, né? A gente fala, vai com Deus, com raiva, né? Eu não deveria usar dessa forma, porque vai com Deus tem que ser amoroso, mas a gente ainda corre nesses equívocos, né? A nossa gratidão a Deus também pode ser quando a gente reconhece nesse outro a criatura divina. Quando a gente reconhece no outro a oportunidade do aprendizado, porque ali pode haver uma expiação, uma pendência de vidas passadas, ou uma provação. A gente ali pode aprender a desenvolver virtudes da paciência. Uma outra que a gente pode desenvolver, a paciência. E há uma outra, a paciência novamente, porque não é só com muita paciência para a gente passar por certas situações. Mas ainda pode ser uma questão de missão. A gente pode estar ali para auxiliar o outro que está mais atrasado do que a gente.
Então, atender os pedidos de ajuda aí que nos chegam, aceitando, né? E sentindo honra por sermos escolhidos por Deus para fazer a diferença na vida do outro, porque é uma honra isso. A gente é escolhido dedo a dedo para fazer isso, olha só. E muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, agora não dá, eu não vou. Imagina se fosse o contrário. Nos nossos momentos de aflição, a gente lá pedindo, querendo um retorno do nosso mentor, e ele não, porque agora eu vou ver futebol. Agora eu não tenho tempo de estar contigo, porque é isso que a gente faz, né? O tempo, se está chovendo eu não vou, se está quente eu não vou, se tem alguma coisa interessante na televisão também não vou. E a gente se esquece dos compromissos assumidos, né? Da importância deles. Conhecem a história desse rei com o servo? Que o rei perde um dedo? Não? Aqui, bom, eu gosto de contar a história quando ninguém conhece, porque se eu contar errado ninguém vai saber, né? Então é ótimo. Vamos lá. Conta uma história que um servo sempre dizia assim para o rei: não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. Um dia então eles saíram para uma caçada. E aí eles deram de cara com um animal muito feroz e eles foram atacados por esse animal, né? O servo conseguiu matar lá com muito esforço, ele conseguiu matar o animal, mas o rei perdeu o dedo. O rei ficou furioso, né? Ficou com muita raiva e sem gratidão ele disse assim ao servo: se esse teu Deus que você fala tanto fosse bom, eu não teria perdido meu dedo. O servo diz então ao rei: olha, Deus é bom, tudo ele sabe, ele não erra, tudo é perfeito. O rei ficou indignado, mandou prender o servo. Tempos depois, esse rei saiu novamente. Foi para uma caçada, só que no caminho ele foi pego por uns selvagens. Os selvagens pegaram ele, rei, para fazer sacrifícios. E na hora que o rei estava lá para ser sacrificado, eles olharam para o rei e falaram: opa, ele não tem um dedo, ele é imperfeito, ele não serve para o sacrifício. Soltaram o rei. Olha só. Ao voltar para o palácio, ele então manda soltar o servo, né? Aí ele fala: olha, me dá aqui um abraço. Eu vou te falar que Deus realmente ele é bom. Porque ele me livrou lá do sacrifício, tá vendo? Ele realmente é muito bom. Mas eu tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom como você diz, e você defende tanto ele, por que ele deixou que você fosse preso? Olha só, uma injustiça, entre aspas. Aí o servo vira para o rei e fala assim: meu rei, quase um baiano, né? Meu rei, se eu tivesse ido com o senhor lá nessa caçada, quem teria sido oferecido para o sacrifício teria sido eu, porque não me falta nenhum dedo. Olha só, como Deus tudo sabe e é bom, né? Muitas vezes a gente se comporta na vida como se a gente soubesse de tudo. Gente, a gente não sabe de nada, um fragmento muito pequenininho a gente conhece. Como se a gente pudesse controlar tudo. Não controlamos nada, absolutamente nada. A única coisa que a gente pode ter certeza, principalmente quando a gente sair daqui, é a frase do começo da nossa palestra: em tudo, em absolutamente tudo, dai graças. Eu, para terminar, trouxe para vocês, né? Eu sou atrevida, uma música. Sou super atrevida. Vocês conhecem? Teu tempo é perfeito. Vocês sempre falam que não para me enganar. Depois alguém canta junto, não é?
O refrão, pelo menos, vocês vão cantar comigo, para eu não ficar aqui passando vergonha sozinha. Vamos lá, para terminar bem bonito? Essa música, ela fala muito sobre o que a gente acabou de falar na palestra, tá? Teu tempo é perfeito, eu confio em ti. Nem sempre eu entendo por que estás a fazer, mas sinto em meu coração que tudo vai florescer. Cada coisa no seu tempo vai tomando seu lugar. E o que antes é silêncio, amanhã vai se revelar. Teu tempo é perfeito, eu escolho confiar. Mesmo quando espero, sei que vais cuidar. Teu tempo é perfeito, nada foge das tuas mãos. Tudo se encaixa na sua direção. Eu descanso na promessa que não vai falhar, pois o teu cuidado é certo e sempre vai me guiar. O refrão: teu tempo é perfeito, eu escolho confiar. Mesmo quando espero, sei que vais cuidar. Teu tempo é perfeito, nada foge das tuas mãos. Tudo se encaixa na tua direção. Gente, em tudo dai graças, tá? Muita paz a todos.